Olha, o Guedes tem realmente, olha, o Guedes tem coisas interessantes no Guedes. Primeiro ele não gosta muito do Shakespeare. Não, Julieta com ele não leva a menor. A Julieta com ele. Julieta está embaixo. Julieta está embaixo, né? O Guedes realmente acredita que se CPMF chamar Jurandir, vira outra coisa, né? E por que eu estou falando isso, Valeu Bene? Você que outro dia leu o trecho da Julieta aqui. Porque a Julieta disse que a Rosa, falando pro Romeuzinho, né? O Romeuzinho, eu sou íntimo do Romeu, eu chamo de Romeuzinho. Que a Rosa teria igual perfume se tivesse outro nome. Não é? O perfume seria o mesmo. Assim, se a CPMF se chamar Jurandir, continua a ser CPMF. Mas, segundo o Guedes, tem que chamar Jurandir. Não pode. E também tem uma coisa que é bacana. Ele gosta de índio. Gosta de descobrir que ele gosta de índio. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante. E pousará no coração do hemisfério sul da América. Na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação. Depois de exterminada a última nação indígena. E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida. Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu apaixonadamente como Peri. Virá que eu tranquilo e infalível como Bruce Lee. Do disco Bicho, do Caetano Veloso, um dos melhores LPs que ele fez, acho de 78, com músicas fundamentais ali, por exemplo, tem a Gente. Gente olha pro céu, gente quer ser feliz, gente quer respirar ar pelo nariz. Tinha Tigresa, uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Hein? Beleza. Tinha Odara, deixa eu dançar, o meu corpo ficar Odara. Vamos falar do Paulo Guedes, vai lá. O ministro da Economia admitiu que o governo estuda criar um imposto para transações financeiras digitais nos moldes da CPMF. Ele, no entanto, evitou ao máximo vincular a ideia ao antigo tributo. Em uma entrevista à Globo News, Guedes afirmou o seguinte: a CPMF virou um imposto maldito. O presidente falou que não quer esse troço. Quem falar em CPMF está demitido. Isso não é CPMF. O último que falou isso foi demitido. Além de tudo deselegante com o Marco Sintra. Não, isso é CPMF. Ah, não, é que não só para transações digitais. Ah, bom. Não, ele gosta de dar exemplos. Eu gosto do Paulo Guedes porque ele gosta de dar exemplos fortes. Ele diz, até o traficante de armas e de drogas vai pagar. É bom falar com o Sérgio Moro. O tráfico de armas e de drogas costuma ser feito de dinheiro vivo. Não passa para o controle digital. É CPMF. Né? É CPMF. Tanto é, nós já vamos voltar à entrevista, que o Rodrigo Maia, que é quem responde realmente pelo avanço da agenda do governo, porque senão esse governo teria quebrado a cara, o que o Rodrigo Maia falou? Podemos botar a sonora dele já, de cara? Deixa a cheia do Maia aqui, vamos ouvir. Esse é um imposto que é regressivo, que mais uma vez atinge mais ao cidadão mais simples. Já falei com eles que não passa, mas eles sabem, o que eu digo a eles, o DEM está nisso desde 2007, quando foi derrubada a CPMF. Eu não posso ter ficado contra a CPMF no governo do PT e num governo que a agenda econômica é mais convergente com a que eu penso, defender a CPMF. E seria uma incoerência. Na Câmara, eu digo que é praticamente impossível. Então acabou, pronto. Ah, não, mas é que não vai chamar a CPMF. Então deixa eu falar, vamos ter agora uma tributação chamada Jurandir. Aí, pronto, aí quem sabe passa. Né? E o Bolsonaro disse, todas as cartas estão na mesa, todas as cartas estão na mesa. Aquela cascata de sempre. Na entrevista, o Paulo Guedes falou sobre desigualdade. O que ele falou sobre desigualdade? Vamos lá.
Aspas para o ministro da Economia, Reinaldo. Não olhem para nós procurando o fim da desigualdade social. Dito isso, vamos fazer programas sociais fortes. Nós trataremos programas sociais fortes. Eles virão, eles estão sendo elaborados. Indagado sobre quais seriam os programas sociais, ele não disse, apenas falou do Bolsa Família, que vai passar a se chamar Bolsa Brasil. Então aí, de novo, o Bolsa Família deixa de ser Bolsa Família e passa a chamar Jurandir. Né? E já é um novo programa. Né? E disse que com a descentralização de recursos no tal do Pacto Federativo, estados e municípios vão fazer os seus programas. Indagado sobre a efetividade deles, ele disse: a democracia é vigorosa, ela resolve. Só que ele não acha a democracia tão vigorosa quando o seu grupo perde a eleição. Porque ele lançou a tese da prisão cognitiva, que viria a ser o quê? Em outro momento da entrevista, o ministro da Economia disse que o Brasil precisa se libertar da prisão cognitiva das viúvas do socialismo, a ideologia da miséria sob a bandeira da fraternidade. Olha, ô Paulo Guedes, eu falava isso quando eu tinha 21, 22 anos. Essa crítica já é velha. Onde é que tem socialismo hoje? Que socialismo vocês estão combatendo? Da Coreia do Norte, de Cuba, qual? Que socialismo? Que papo é esse de socialismo? Aliás, tem um artigo que está circulando por aí do Ernesto Araújo, falando sobre a necessidade de combater o socialismo. Uma das coisas mais delirantes que eu já vi. Inclusive no site do Itamaraty. Inclusive no site do Itamaraty. Um delírio absoluto. Que comunismo, Paulo Guedes? O problema é que o Paulo Guedes, com a devida vênia, eu apoiei a reforma da Previdência, já disse aqui, há outras medidas do governo que apoio também, na área econômica. Agora, o Paulo Guedes tem um pezinho. O Paulo Guedes é um liberal do estilo dinossauro. Ele é um liberal da década de 80. Ele é um liberal ultrapassado. Que, inclusive, não sabe ver a importância da questão ambiental. Disse uma barbaridade nessa área. Tem uma visão do capitalismo ultrapassada. Lamento. O modelo do Paulo Guedes está dando o último gemido lá no Chile. O mundo já não é isso. A literatura do Paulo Guedes sobre liberalismo é uma literatura atrasada. Quando eu falei que ele tem um lado jurássico, que é um liberalismo velho, que é uma concepção antiga, inclusive de capitalismo, ela se revela porque ele tem um lado que é puro reacionarismo disfarçado de liberalismo. Ele falou uma batatada, essa batatada que eu já ouvi, isso já saiu, isso é coisa de internet, da internet bolsonarista. Ao criticar o Macron, ele falou o que sobre o Macron? E vamos lá. O ministro afirmou... Vamos direto para a fala? Vamos direto pra ele disse: você vê a dificuldade do Macron para impedir que queimassem a Notre Dame. Queimaram Notre Dame, queimaram a igreja, ele não conseguiu dar conta do patrimônio da humanidade. Tacaram fogo na igreja dele. E ele está preocupado porque estão tacando fogo na floresta. Olha, a comparação é absolutamente esdrúxula, ainda que a Notre Dame seja o patrimônio da humanidade. O problema da Amazônia, a importância que a Amazônia tem no mundo, não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos. Aliás, o Ricardo Salles foi lá na COP25, também não queria nem que se citasse o oceano no documento final. Não é isso. É para o regime de chuvas. A Notre Dame, claro que tem importância cultural fabulosa que tem, mas não leva a humanidade a um impasse, ainda que tivesse queimado tudo. Uma tolice. E outra, eu nunca vi o Macron defendendo que se ocupasse a Notre Dame para queimar uns santinhos ali. E eu já vi o governo federal aqui defendendo queimada. E o Bolsonaro hoje voltou a falar uma barbaridade. Contra o capitalismo brasileiro, contra o agronegócio brasileiro, contra o fato de que temos o maior rebanho do mundo, contra o fato de que somos os maiores exportadores de carne do mundo. E ainda teve mais Macron. Se o Macron convencer a comunidade internacional que tem que tomar conta da nossa Amazônia, de repente o Brasil vai pedir também Força Internacional para tomar conta da igreja. É uma bobajada. E aí sim, aí o Bolsonaro, o Guedes, se referiu à natureza e a índio e falou uma batatada fabulosa, vai. Aqui sai no jornal quando um índio morre. Ah, não vamos dar, não. Morreu o índio, a gente não noticia. Primeiro que foram 7 esse ano. Vai. Não é caso de extermínio, de genocídio. Menos de 0,5% da população é indígena e eles têm 14% do território nacional. Verdade, isso é verdade.
Ninguém preservou ou deu território assim para uma etnia. É muito mais importante um recurso de saneamento aqui, onde estão morrendo pessoas e não lá onde morreu uma árvore. Olha, é uma boçalidade. Primeiro que não é uma etnia, são várias. É uma boçalidade porque quando você opõe a preservação do meio ambiente a saneamento, você inclusive ignora que são a mesma questão. O saneamento também é uma questão ambiental, aliás, sobretudo é uma questão ambiental. Viu, Paulo Guedes? Essas coisas não existem numa relação de oposição. Aí vai Bolsonaro e emenda o seguinte, que é preciso ter boi em terra indígena. Essa gente está cavando um problema gigantesco para o Brasil daqui a pouco, nessa área. Não existe contradição entre essas coisas. Nós nos tornamos a maior potência agropecuária do mundo porque, inclusive, preservamos o meio ambiente. Vocês, com esse discurso torto, com esse discurso vesgo, estão pegando aquilo que é um ativo e transformando num passivo. Estão jogando o Brasil na defensiva.